Lei 9613 de 1998 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Capítulo 1 dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Inciso primeiro revogado, inciso segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo revogado. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: 1. Os converte em ativos lícitos. 2. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. 3. Aquele que importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Parágrafo 2º. Incorre ainda na mesma pena quem: 1. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. 2. Participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. Parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Parágrafo 6º. Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Capítulo 2. Disposições processuais especiais. Artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei: 1. Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. 2. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nessa lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. 3. São da competência da Justiça Federal: a. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeiro, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. B. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Parágrafo 2º. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Decreto-Lei 3689 de 41, o Código de Processo Penal, devendo o acusado, que não comparecer nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo. Artigo 3º revogado. Artigo 4º. O juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia,
ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nessa lei ou das infrações penais antecedentes. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores, quando comprovada a licitude da sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será concedido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput desse artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nessa lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Artigo 4º-A. A alienação antecipada para a preservação de valor de bens sobre constrição será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo criminal. Parágrafo 1º. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, como a constrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e o local onde se encontram. Parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Feita a avaliação e dirimidas eventuais diligências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. Parágrafo 4º. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: 1. Nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, a. Os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade. B. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira pública para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas. C. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta de restituição. 2. Nos processos de competência da Justiça dos Estados, a. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União. B. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. Parágrafo 5º. Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal será 1. Em caso de sentença condenatória nos processos de competência da Justiça Federal,
e da Justiça do Distrito Federal incorporados definitivamente ao patrimônio da União e nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo. 2. Em caso de sentença absolutória, extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. Parágrafo 6º. A instituição financeira depositária manterá o controle dos valores depositados ou devidos. Novamente, parágrafo 6º. A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos. Parágrafo 7º. Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da federação, venham a desonerar bens sobre constrição judicial daqueles ônus. Parágrafo 8º. Feito o depósito a que se refere o parágrafo 4º desse artigo, os autos da alienação serão apensados ao processo principal. Parágrafo 9º. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto nesse artigo. Novamente, terão efeito apenas devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto nesse artigo. Parágrafo 10. Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso da União ou do Estado, 1. A perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança. Inciso 2. A perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia e 3. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Parágrafo 11. Os bens a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 10 desse artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. Parágrafo 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput desse artigo. Parágrafo 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta lei, permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Artigo 4b. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 5º. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de compromisso. Artigo 6º. A pessoa responsável pela administração dos bens, 1. Fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração. 2. Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Capítulo 2. Dos efeitos da condenação. Artigo 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal, 1.
A perda em favor da União e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos nessa lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. 2. A interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro de tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Novamente, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Parágrafo 1º. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nessa lei, e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Parágrafo 2º. Os instrumentos do crime, sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública se houver interesse na sua conservação. Capítulo 4. Dos bens, direitos e valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro. Artigo 8º. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no artigo 1º, praticados no estrangeiro. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. Parágrafo 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados, sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente, ou os recursos provenientes da sua alienação, serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Capítulo 5. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Artigo 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, 1. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. 2. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. 3. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 1. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. 2. As seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. 3. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para a aquisição de bens ou serviços. 4. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos.
5. As empresas de arrendamento mercantil, leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, ESC. 6. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de cota fixa, ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na sua aquisição ou contratação. 7. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas nesse artigo, ainda que de forma eventual. 8. As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador do mercado financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros. 9. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas nesse artigo. 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. 13. As juntas comerciais e os registros públicos. 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. A. De compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza. B. De gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos. C. De cobertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários. D. De criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou outras análogas. E. Financeiras, societárias ou imobiliárias. E. F. De alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. 15. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. 16. As empresas de transporte e guarda de valores. 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal, ou intermediem a sua comercialização e 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas nesse artigo por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país. 19. As prestadoras de serviço de ativos virtuais. Capítulo 6 da identificação dos clientes e manutenção de registros. Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º, 1. Identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. 2. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais ou qualquer ativo passivo de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas.
3. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto nesse artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. 4. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por eles estabelecidas. 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos termos da lei o sigilo das informações prestadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1 desse artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Parágrafo 2º. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 desse artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Parágrafo 3º. O registro referido no inciso 2 desse artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Artigo 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores. Novamente, artigo 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado, formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores. Capítulo 7 da Comunicação de Operações Financeiras. Artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9º, 1. Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nessa lei ou com eles relacionar-se. 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas à proposta ou realização. A. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo e B. Das operações referidas no inciso 1. 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 desse artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista nesse artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2. Bom, novamente, parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação
ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º. Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8º da Responsabilidade Administrativa. Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções: 1. Advertência. 2. Multa pecuniária variável não superior ao dobro do valor da operação. B. Ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou C, ao valor de 20 milhões de reais. 3. Inabilitação temporária pelo prazo de 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. 4. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º, por culpa ou dolo, 1. Deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência no prazo assinado pela autoridade competente. 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10. 3. Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada nos termos do artigo 5 do artigo 10, inciso 5 do artigo 10. 4. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes dessa lei ou quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Parágrafo 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3 do caput desse artigo. Artigo 12-A. O ato do Poder Executivo Federal regulamentará a disciplina e o funcionamento do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente, CNPEP, disponibilizado pelo Portal da Transparência. Parágrafo 1º. Os órgãos e as entidades de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão encaminhar ao gestor CNPEP, na forma e na periodicidade definidas no regulamento de que trata o caput desse artigo, informações atualizadas sobre seus integrantes ou ex-integrantes classificados como pessoas expostas politicamente na legislação e regulação vigentes. Parágrafo 2º. As pessoas referidas no artigo 9º dessa lei incluirão consulta ao CNPEP entre seus procedimentos para cumprimento das obrigações previstas nos artigos 10 e 11 dessa lei, sem prejuízo de outras diligências exigidas na forma da legislação. Parágrafo 3º. O órgão gestor do CNPEP indicará em transparência ativa pela internet órgãos e entidades que deixem de cumprir a obrigação prevista no parágrafo 1º desse artigo. Artigo 13 revogado. Capítulo 9 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Artigo 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar
e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Parágrafo 1º. As instruções referidas no artigo 10, destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais não exista um órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2º. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Artigo 16 revogado. Artigo 17 revogado. Capítulo 10. Disposições gerais. Artigo 17-A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Novamente, artigo 17-A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que forem incompatíveis com esta lei. Artigo 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas eletrônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Artigo 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático e apresentadas em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Artigo 17-B, 17-D de dado. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e de demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.